É terrível esses caras, pô. Esses caras, eles não cansam. Por quê? São fruto da serpente. A Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E Lucas 22, 30 e 31, Cristo rogou por esse pastoreio, porque esse pastoreio é infalível. Esse pastoreio não será destruído, porque vai ter a sua sucessão. Certo? Pedro, como Papa, é um anacronismo católico. Olha só, os caras inventam cada tática, os teólogos da CACP, né? Vamos ver aqui. Sim, tanto é que Pedro nem foi, não, nem era o líder da igreja. Sim, Tiago. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, ele que comandava tudo, que comandou o concílio em Jerusalém ali. Depois Paulo, ele vai citar o nome dos 3 mais importantes da igreja. Pedro nem aparece entre os primeiros ali. Então, Pedro, não desmerecendo todo o seu ministério, mas ele não era o alicerce e ninguém entendeu ele como o alicerce da igreja na época, né? Isso aí tem que ficar bem claro. É uma construção que a igreja católica fez. Como não? Ninguém entendeu como que Pedro, como alicerce, o pastor da igreja. Sim, Pedro, ele não era o líder ali de Jerusalém. Claro que não. O líder ali, o bispo de Jerusalém, era São Tiago. Mas Pedro, ele é o bispo universal. Tanto em 1 Pedro 5,3, ele diz que a igreja ali em Babilônia é eleita. Então, simples. Quem colocou a casa em ordem ali no curso de Jerusalém? Nem Paulo conseguiu controlar e nem São Tiago. Quem colocou a casa em ordem? Os caras, não. Ó, para você entender, o pastoreio foi dado a quem? A chave foi dada a quem? Mateus. Isso que é uma resposta para um protestante também. Fala que Pedro, mesmo pensamento desse doutor aí, nunca foi líder da igreja. Olha só, Mateus 16. Então, quem era o líder, então? Quem era o pastor universal? Era Paulo? Era São Tiago? Mateus 16. Olha só, vamos ver aqui de Bíblia. Que os caras ele falam, mas não mostram de Bíblia, como o nosso padre Luiz Toro, né? Vamos mostrar de Bíblia, escritura. Olha só, Mateus 16, 18. Tá ali os 12, certo? Tá Tiago, bispo de Jerusalém, tá o outro Tiago, etc. Ó, eu te declaro, Mateus 16, 18. Tu és Pedro. Tá falando com quem? Com Pedro. Tá falando com Tiago? Bispo de Jerusalém? Tá falando com Paulo? Tá falando com Barnabé? Tá falando, não. Tá falando com Judas? Não, tá falando com Pedro. Que Mateus 16, quem teve a revelação? Foi Tiago? Não. Foi São Paulo? Não. Foi os anciãos ali reunidos ali em Jerusalém? Não. Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que é desligado na terra será desligado no céu. Para quem? Para Pedro. Olha só, Mateus 10. Eis o nome dos 2 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, a quem tem a profecia. E depois André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu. Foi Tiago e André, filho de Zebedeu, a profecia? A revelação? Não, a Pedro. João, seu irmão. Foi a João? Não, foi a Pedro. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Foi a quem? A Pedro. Simão, Cananeu, Judas Iscariote, o que foi traidor? Não, foi a Pedro. E o pastoreio aqui, João 21:15, tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele, sim, Senhor. Tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Perguntou pela segunda vez. Simão, filho de João, ama-me? Respondeu, sim, Senhor. Tu sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta meus cordeiros. Tá falando para quem isso aqui? Para Tiago? Eu acho que você não leu Bíblia, pastor. Essa teologia sua aí, esse diploma seu aí tá difícil, hein? Perguntou pela terceira vez. A quem? Simão, filho de João, ama-me? Pedro disse, porque ele perguntou pela terceira vez. Respondeu, sim, Senhor, tu sabe tudo, sabe que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Tá quem ali? Os 11. Judas se extraviou, se enforcou.
Tá os 11. Que isso chama quem em particular? Chamou Tiago? Quem tem a chave de ligar e desligar? Tiago tem? Paulo tem? Pedro. Atos 1. 15. Ali, reunido 120 pessoas. Pedro toma a palavra. Atos Apóstolos 2:14. Pedro começa a pregar. Atos Apóstolos 2:41. Pedro fazendo milagres e prodígio. Atos 4:5. Mais de 5.000 pessoas se converteu. Quem estava pregando? Pedro e João. Mas Paulo não reconhece Pedro como as colunas. Sim, Gálatas 2:9. Cita Tiago, bispo de Jerusalém, porque ele é citado primeiro porque ele é o bispo dali. Cefa, que não é mais Simão Pedro, é Cefa, é Pedras, o pastor universal e João. Como você fala que não? Mas o concílio de Jerusalém foi São Tiago que resolveu a questão. Sim. Foi São Tiago que fez esse concílio, porque ele era o bispo ali. Olha só, vamos meditar aqui um pouquinho até o 7 para a gente entender. Até o 12 você já entende essa mentira, essa farsa desses doutores e desses seguidores. Olha só, Atos 15:1. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvo. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé. Com ele resolveu-se que esses dois, com alguns outros irmãos, fosse tratada dessa questão, com os apóstolos e os anciãos de Jerusalém. Por que Paulo não resolveu logo a situação? Certo? Acompanhados alguns tempos dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos a grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com ele. Mas levantaram-se alguns antes de ter abraçado a fé, era da seita dos fariseus. Essa seita eles perseguem mesmo, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos, e impondo-lhe a observância da lei de Moisés. Reuniu-se os apóstolos e o ancião para tratar desta questão. Olha só, a mentira, Bíblia. Ao fim de uma grande discussão, teve uma discussão ali imensa, é o primeiro concílio para colocar a casa em ordem. Quem coloca a casa em ordem é São Tiago, pastor. Aonde você leu isso? Aonde você viu isso? Atos 15:7, ó. Lê aí, por favor. Dá um zoom aí, seguidores desses doutores. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se. Por que não foi Tiago que levantou primeiro? Se Tiago organizou tudo aquilo ali, ele é o líder, etc. Não. Por que Pedro levantou primeiro? Por que Tiago não conteve a história? Não conteve a discussão? Por que Paulo também não teve essa autoridade? Por que o ancião não resolveu a questão? Porque Pedro ele é ancião também. 1 Pedro 5:1, certo? Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhe disse: irmãos, vós sabem que já há muito tempo, Mateus 16:18, João 21:15-17, certo? Ou Mateus 4 ali, 18 em diante. Vós sabem que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresce. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito, dando-lhe ao Espírito Santo da mesma forma que nós, nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé o seu coração. Por quê? Pois provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nos puderam suportar. Nós cremos pela graça do Senhor Jesus. Seremos salvos externamente como ele. Ó. Pedro falando. Agora, ó. 12. Todos a assembleia ouviram o silêncio. Sinceramente, em seguida ouviu Barnabé, olha só, e Paulo,
contando quantos milagres e prodígios Deus fez por meio deles entre os gentios. Acabou a discussão? Não acabou. Cadê São Tiago? Colocando a casa de ordem? Não. Porque ele não tem o pastor universal. Quem foi escolhido desde o começo, quem tem a profecia de ligar e desligar, é São Tiago, né, pastor? Pelo amor de Deus, né? Que agora, São Tiago vai tomar a palavra. Depois de todo esse rebuliço, depois dessa discussão, depois desse questionamento, Pedro colocou a casa em ordem, o bispo de Jerusalém levanta e começa a falar. Falar de quem? Do seu pastor universal. EACP, CACP, sei lá, essa seita. Depois de terminar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, vós me disse-lhe. Simão narrou como Deus começou a olhar o que, servo Roberto? Para a nação pagã, para tirar dele um povo que trouxesse o seu nome. E, olha só. Aos Gálatas 2:9. Tiago, Cefo e João, que são consideradas as colunas. Olha só. Reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão é minha, Barnabé. Isso não é por dó. Paulo conhece e mostra quem são as colunas. Certo, meu querido? Eu não sei onde você viu isso. Eu não sei qual tradução você leu isso. Tá aqui a resposta. A CACP, certo? Fica bem claro. É que é uma construção que a Igreja Católica fez, é uma coisa anacrônica, fora de tempo. Então, depois que ela constrói... Não, meu querido, tá seguindo o que Cristo quis. Porque a igreja é guiada pelo Espírito Santo, Mateus 28:20, e os apóstolos são guiados pelo Espírito Santo, Atos 4:8, petido do Espírito Santo, Atos 5:15-16. Ao menos quando Pedro passava, sua sombra curava. Quem era a sombra? A presença de Deus. Atos apóstolos desce o Espírito Santo. Tem pessoas de várias nações que tem que só para venir eterna. Por quê? Para não ter esse tipo de divisõezinha que vocês têm aí. Para ter um só evangelho, uma só revelação. A ideia do papado, aí ela volta no tempo para reescrever a história, justificar, né? E justificar essa cátedra eterna, com essa cátedra fundada suposta. Essa cátedra eterna, ela é eterna sim, porque tem a sucessão. O mesmo jeito que Judas Iscariote teve seu sucessor, Atos 1:15 em diante, até o 20. Em diante, 26, 21, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo, para mim não falar heresia. Olha só. Atos 15 até o 26, isso mesmo. E mesma coisa, o escata de Pedro vai ter o seu sucessor. Como? São Lino, Anacleto, você vem lá, lê aquele livrinho Deus é precisar, que vocês distorcem tudo, também você vai entender um pouquinho, tá? Vamos mais lá, isso não é invenção, porque isso que Cristo quis assim. Porque o reinado de Cristo é um reinado eterno. E o Espírito Santo assiste a igreja, Mateus 28:20. Isso que eu dou convosco até o fim do mundo. Então, essa sucessão petrina vai se estender até a vinda de Cristo, meu querido. Ah, mas o Papa era o anticristo, o Papa era besta, é vocês que acreditam nesses caras. Certo? Porque os caras, eles negam o pastoreio. Os caras negam o papado. Os caras distorcem a Bíblia. E o povo acredita. Aí teve um jumento, seguidor desse cara, fala que Pedro não é líder. Pedro aonde, meu querido? Me mostra na Bíblia quem foi o outro que teve a revelação. Tanto que Cristo dos Apóstolos 9, ele aparece para Saulo. Saulo sabe porque me persegue? Depois Saulo vai lá na casa, Ananias, e se é batizado pelo membro da igreja. E recebe o Espírito Santo. E depois vai lá em Jerusalém, 14 anos mais tarde, reconhecer a sua graça, para não ter caminhado em vão, pelas colunas. O cara fala que Pedro nunca foi coluna. Nada supostamente por Cristo. Porque a partir dessa doutrina petrina, aí nós vamos construindo outras doutrinas. A infalibilidade papal. Assim, tanto é que Pedro nem foi... Já saiu, já acabou esse 30 minutos, 30 segundos, 3 segundos, né? 3 minutos, né? É simples. A infabilidade papal, por que essa infabilidade papal? É em matéria dogmático. Que o Papa vai fazer o quê? De acordo com o que está na Escritura. Os dogmas. De acordo bíblico.
Essa é a infalibilidade papal. Por quê? Lucas, a gente entendeu um pouquinho. 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua confiança não desfaleça, e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Ó. Porque Cristo rogou, orou por esse papado, por esse ministério. Isso não tem respaldo? Isso não tem autoridade? E outro, o Espírito Santo que guia a igreja. Então, a afabilidade papal vem da inspiração do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que elege o outro Papa, etc., sucessor, como o Bento XVI morreu, o Papa Leão sucedeu seu lugar, a escatra, ou sucessão petrina, e vai seguindo. O Papa Leão vai morrer, vai surgir outro, até a consumação, até o fim dos tempos, até a vinda de Cristo. Porque, para fazer a ponte, para pastorear a igreja, João 21, 15, 17, até o fim dos tempos. E a escatra tem que seguir as apóstolos, a doutrina e o fundamento dos apóstolos, de acordo com o que foi ensinado pelos apóstolos e os sucessores. Por isso que tem tradição, magistério e a escritura. O magistério não se baseia só na escritura, na sola, não, na tradição. Que a igreja sobreviveu mais de 1.500 anos da tradição. Tradição o quê? Apostólica. As dos sucessores da escatra Petrina, que faz a ponte, que liga e desliga, de acordo com o que aconteceu lá no Cursilho, que você nega. Porque eles são as colunas que sustentam, mesmo morto. Olha só que interessante. Que Cristo fundou a igreja. E deixou Atos Apóstolos 1 e 2 seus pastoreios. Que deram a vida por essa igreja. Que a igreja foi fundada na cruz. E edificada com o sangue dos mártires. A parede das igrejas, meu irmão, ela é simples, é prédio, mas a igreja católica ela foi construída e edificada com sangue. Não é essa visão você de ver paredes, não, meu irmão. Nós vemos o invisível. Foi edificada com o sangue dos apóstolos, que são as colunas que sustentam a igreja. Não o fundamento de Lutero, desses professores que você vê, não. Que tanto que a Eucaristia ali, a presença real de Cristo está na igreja. Então não é templo feito por mão de homens. Templo feito por mão de homens nessas igrejas que não tem Eucaristia, que não tem consagração, que não tem sacerdote. Ah, coloquei uma Bíblia debaixo do braço, onde era um boteco, agora virou uma igreja, não. Tem todo um contexto, toda uma tradição. Que é Efésios 3:10, divina universidade estabeleceram com pela igreja, que igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas que profetizaram. E a pedra de ângulo, Cristo. E as pedras que estão edificando essa igreja. Que edificaram essa igreja. Pedro e Paulo. Morto ali, martirizado ali em Roma. Salve Maria, seu servo missionário Roberto. Pelo amor de Deus, professores. Pelo amor de Deus.